Prezados, como vocês estão? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz na Ilha do Governador, na Igreja Adventista Central, no dia 29 de janeiro de 2023. A reflexão tem sobre o tema Amores Humanos. E eu estou gravando isso no PowerPoint, por isso pode ter alguns cortes durante a minha fala. Eu sei que amor para nós é algo muito comum e habitual, e até por isso é difícil de falar sobre ele. A gente sabe que sentimentos, ações e comportamentos estão relacionados ao amor. Mas não se engane, sentimentos, ações e comportamentos não definem bem o que é amor. Na verdade, amor é algo até difícil de se definir. Entretanto, apesar das dificuldades, precisamos refletir mais sobre o amor. E você quer saber o motivo? Se a gente ler na Bíblia, Mateus 24:12, nós vamos perceber que no sermão profético, Jesus aponta que antes de sua volta e do fim do mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ora sim, ora também, ouvimos e vivenciamos casos que nos impressionam sobre a falta de amor no mundo. A falta de amor é um sinal comportamental, profético e escatológico para a humanidade em nossos dias. Mas realmente seria fácil julgar o tamanho da crise de amor no mundo? Vamos pensar nisso considerando a advertência de Salomão. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Prezados, sabe o que Salomão quer dizer com essas palavras? Salomão quer dizer que, após o pecado, o ser humano caiu de sua posição original de retidão moral e se habituou a inventar coisas, que apesar de não serem más em si mesmas, são empregadas para levar o mundo para a transgressão. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, no volume 3. E dentre as invenções humanas, acredite, até mesmo o amor foi transformado pela astúcia humana. O amor bíblico apresentado na Palavra de Deus é funcional e ordenado. Mas como observou o pastor Robson Aleixo, após o pecado, a humanidade pecadora nunca conseguiu por si só alcançar o amor. Então a humanidade optou por rebaixar o amor. Consequentemente, a humanidade começa a redefinir o amor à sua própria imagem. Mas a imagem da humanidade em pecado é absurdamente confusa. A experiência humana transformou, rebaixou e multiplicou a ideia de amor, transformando em vários tipos de amores e amores humanos. E quando eu falo em vários tipos de amores na experiência humana, eu quero falar que é comum a ideia de nós amarmos várias coisas de maneiras diferentes. Por exemplo, nós amamos a Deus, nós amamos pessoas como pais, filhos, familiares, cônjuges, amigos e até nós mesmos. Também nós amamos coisas como animais, alimentos, viagens, automóveis, roupas, casas, carros. Mas sabemos diferenciar o amor aos pais, aos filhos, à viagem, à comida. Entendemos que são amores diferentes. Quando alguém diz que ama ao seu filho e que ama uma comida ou uma viagem, a gente entende que é um amor diferente. Mas todos esses amores foram originados e transformados pela astúcia humana. Entretanto, os amores humanos são disfuncionais e confusos, como a própria imagem humana é, e pode nos colocar em perigo. Hoje vamos analisar somente 2 amores humanos, que são comuns entre os crentes, e em quais perigos esses amores podem nos colocar. O amor que vamos analisar é, segundo Paulo, comum nos últimos dias. Veja, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A primeira ideia que muitos podem ter quando leem esse texto é os descrentes.
Mas Paulo foi muito claro em dizer que esse grupo tem aparência de piedade. Ou seja, eles são crentes em Cristo. Eles fazem boas ações, mas negam a sua eficácia, são falsos cristãos. Se continuarem dessa maneira, estarão perdidos. Também pensam que esse grupo é caracterizado pela ausência de amor. Mas também não é bem assim. Como o próprio verso já diz, esse grupo expressa muito amor, mas é um amor por si mesmo. Por causa disso, eles podem ser caracterizados da seguinte maneira. Vamos ver com mais detalhes. Eles podem ser caracterizados como avarentos e presunçosos. Avarentos quer dizer que esse grupo ama muito dinheiro. Ele ama muito a si mesmo e ama muito o dinheiro. E também presunçosos, porque eles confiam nas suas próprias capacidades. Em 2 Coríntios 10, 12, Paulo apresenta o primeiro perigo de pessoas presunçosas e que apresentam esse tipo de amor a si mesmo. Ele diz sobre essas pessoas o seguinte: é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes? Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. O primeiro perigo é ver a si mesmo como modelo em vez de Cristo. Assim, não existe necessidade de mudança, pois veem a si mesmo como perfeitos, embora estejam rebaixando a perfeição cristã. Jesus contou a seguinte parábola. Para alguns que se consideravam ou que se julgavam bons, estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples. 2 homens foram ao templo orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como esse cobrador de impostos. Sabe que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todas as minhas rendas. Lucas 18, de 9 a 12. Gostaria de destacar que o fariseu estava satisfeito com a sua condição moral, porque era, junto com o seu grupo, o seu próprio modelo. Assim, eles não tinham necessidade de misericórdia, como foi bem expressado na sua oração. Também é muito interessante a gente destacar que o fariseu não mentiu em sua oração. Tudo o que ele falou era verdade. Por que então ele não saiu justificado? Porque a satisfação que ele tinha consigo mesmo, o amor a si mesmo era tão grande que bloqueou as torrentes do amor divino, do amor bíblico. Essas torrentes do amor bíblico levaram paz e alegria ao cobrador de impostos, mas não conseguiram alcançar o fariseu. Tudo que o fariseu fazia era bom, não se engane, mas é insuficiente para receber misericórdia e o amor divino. Esse grupo, como os fariseus, se consideram juiz e modelo, e, consequentemente, eles têm ainda as seguintes características. Eles ainda são ingratos, irreverentes e blasfemos. Ingratos, pois, na sua visão, as bênçãos não são pela graça, mas pelos seus próprios méritos. Irreverentes, porque removem Cristo do pensamento, uma vez que Cristo deixa de ser o modelo a ser seguido por eles. E blasfemos, pois falam mal de todos os que são diferentes dele, o modelo, prejudicando a imagem e o valor dos outros. Tirar Cristo do pensamento e ser blasfemo é uma dupla maldição, pois, segundo Ellen White, nos coloca no seguinte perigo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a nossa vida. A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas dos próximos, somos transformados à sua imagem. E, infelizmente, é fácil cair nessa armadilha. Vamos pensar, por exemplo, no assunto de hoje, o esfriamento do amor. Logo que ouvimos falar que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, logo vem em nossa mente a ação de outras pessoas. Como os outros estão frios em relação ao amor humano. Nós acabamos julgando o outro, mas não vemos a nós mesmos.
É claro que atos absurdos são indicativos da falta de amor bíblico no mundo, mas é necessário ir além, acreditar que eu sou o modelo, de uma certa forma, para tentar julgar o motivo do outro, para poder falar que o outro está com uma falta de amor tremenda. Nesse contexto, somente o autodiagnóstico sobre o amor que expressamos nos será proveitoso. Precisamos olhar para nós mesmos e comparar-nos com Cristo, buscando a misericórdia de Deus. Por outro lado, tentar diagnosticar o outro é receber a dupla maldição. Tirar Cristo como modelo a ser seguido e me alimentar e imitar o pecado. E tem mais. Esse grupo tem mais características ainda. Vamos ver? Segundo Paulo, esse grupo ainda é amigo dos prazeres, arrogantes e ama a si mesmo. Amigo dos prazeres, pois querem agradar somente a si. Arrogantes, pois agem com todos diferente dele, o modelo, com desprezo ou desrespeito. E amantes de si mesmos. Esse grupo não é um grupo sem amor. Ele é um grupo cheio do amor humano, que ama a si mesmo. E você sabe qual é o maior perigo de amar muito a si mesmo? Nós aprendemos que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, o amor a si mesmo impede a obediência ao princípio da lei de Deus, que segundo Cristo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. George Knight descreve muito bem sobre o grande perigo de viver amando a si mesmo, o grande perigo de ter um amor humano amante a si mesmo, e até de outros amores humanos, como a gente vai ver a seguir. O fato de o pecado ser definido como amor não deve surpreender os cristãos. O Senhor espera que todas as pessoas o amem e se amem umas às outras, assim como ele as amou. Pecado é o amor direcionado para a coisa errada. É amar mais a criatura do que o Criador. Pecado de salvação. Amar a si mesmo, da forma expressa por Paulo em 2 Timóteo 3, é pecado. É viver em pecado. Paulo diz mais sobre as consequências que esse grupo enfrenta ou enfrentará em 2 Timóteo 3,13. E ele usa as seguintes palavras, preste bastante atenção. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que lhes enganam. Percebam que eles continuam explorando a fé e são tão enganados, ou seja, eles exploram a fé, mas não percebem, porque eles têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Amar a si mesmo pode gerar um auto-engano tão profundo que Ellen White diz: o pecado que mais se aproxima de ser desesperançadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. Isso impede todo o crescimento. Quando o homem tem defeitos de caráter e deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Testemunho para a Igreja, página 45. Além do amor a si mesmo, há um outro tipo de amor humano, rebaixado, que eu gostaria de comentar com vocês por ser muito presente no meio cristão. Esse amor é o afeto e carinho que temos aos nossos entes queridos. E sim, você ouviu bem. Afeto e carinho aos nossos queridos pode ser um amor humano e nos colocar em perigo. Digo isso pois muitos reduziram o amor a simplesmente afeto e carinho, inclusive por um entendimento teológico errado. Essa simplificação de carinho e afeto como um amor é humano e é muito perigoso. E para refletir melhor sobre isso, precisamos entender bem o que João quer dizer com: quem se recusa a amar não sabe o que é mais importante sobre Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. No português, dizer que Deus é amor parece indicar que Deus e amor são idênticos. Mas a Constituição grega não torna Deus e amor idênticos, como as nossas traduções parecem fazer dizer. Em vez disso, no texto original,
O amor é apresentado como uma qualidade essencial ou um atributo de Deus. Lewis nos explica muito bem o perigo de transformar o afeto e o carinho pelos queridos em amor, com os seguintes termos. Veja comigo aí, leia na próxima slide o que Lewis nos diz. Há muito tempo, a declaração de João que Deus é amor tem sido equilibrada em minha mente com a observação do escritor moderno que afirma que o amor deixa de ser um demônio somente quando deixa de ser um Deus. Isso, é claro, pode ser afirmado de outra maneira. O amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se o ignorarmos, a verdade que Deus é amor poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso, isto é, o amor é Deus. Imagino que todos que tenham pensado no assunto compreenderão o que o escritor moderno quis dizer. Todo amor humano, em sua condição mais elevada, tem a tendência de reivindicar uma autoridade divina para si, e sua voz tende a soar como se fosse a própria vontade de Deus. Nosso amor não faz nenhuma reivindicação à divindade, até que essa reivindicação se torne plausível. E ela não se tornará plausível até que haja uma semelhança real com Deus. C.S. Lewis, Os Quatro Amores. C.S. Lewis está literalmente dizendo que o mais puro e sincero afeto e carinho por familiares e amigos tem um perigo real de se tornar idolatria, que tendemos a imaginar até ser inconscientes, por parecer ser a vontade de Deus, mas no fundo é uma tentação, é um demônio. E prezados, não é só C.S. Lewis que acredita que carinho e afeto pode se tornar idolatria. Cristo também nos advertiu. Veja as seguintes palavras de Cristo no verso do próximo slide. Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. E os perigos não param por aqui. Além da idolatria, a expressão desse amor aos queridos, de ter afeto e carinho somente aos queridos, como amor, pode nos fazer transgredir até outro mandamento. O outro mandamento foi até dito por Cristo em seu Sermão do Monte. Veja. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 e 44. E prezados, vocês perceberam que não há nenhum adjetivo para a palavra inimigo? Isso quer dizer que temos que amar todos os tipos de inimigo? Seria isso possível por meio dos amores humanos? O pastor Itamar e sua esposa Ruth estavam muito agradecidos pelo ministério que a família de seu filho, o pastor Ruimar, que está na foto aí no slide, e estavam estabelecendo no pequeno país insular de Palau, que fica no Oceano Pacífico. Aí algumas imagens de locais lindos que fazem parte desse país. Entretanto, em 22 de dezembro de 2003, Justin Hiroshi, drogado, roubou uma TV e um videocassete da casa de Ruimar de Paiva e acabou matando a Ruimar, sua esposa e seu filho, além de deixar abandonada, quase morta, em uma estrada pouco movimentada, a filha mais nova do casal, na época com 10 anos. A menina foi encontrada e hospitalizada, mas pela graça de Deus, sobreviveu. Cristo afirma que devemos amar qualquer tipo de inimigo. E isso quer dizer que temos que amar, inclusive, o assassino de entes queridos? Se a gente transforma afeto e carinho como uma forma de amor, como vamos conseguir amar o inimigo que matou ou que trouxe grande sofrimento a alguém que nos é querido? Tratar com carinho alguém que nos trouxe talvez grandes sofrimentos, ou a nós ou aos nossos queridos. Essa impossibilidade mostra que transformar afeto e carinho em amor é a receita para uma tragédia.
e que o afeto e carinho não é o amor bíblico propriamente dito. E prezados, eu não estou falando que afeto e carinho por nossos queridos é pecado. O pecado é não ter amor bíblico e somente expressar afeto e carinho por nossos queridos. No entanto, se o amor bíblico não é egoísmo, amor por si mesmo, e nem afeto e carinho pelos queridos, então o que o amor bíblico é? Vamos refletir um pouco mais, a partir de agora, sobre o amor de Deus. Prezados, até agora vimos que quando Jesus previu em Mateus que por causa da transgressão o amor de quase todos esfriaria, isso não quis dizer que as pessoas frias não teriam nenhum tipo de amor. Pelo contrário, o que nós vimos até agora é que essas pessoas teriam amores humanos, amariam algo acima de Deus, que é pecado de idolatria, e viveriam em transgressão. Essa transgressão causada pelos amores humanos as tornariam frias do amor bíblico. E você sabe qual que é o único remédio que nos protege desse e de outros amores humanos? É experienciar o amor de Deus. Mas que tipo de amor é o amor de Deus? Antes de defini-lo, vamos ver mais algumas de suas características. A primeira nós já vimos. Segundo João, o amor é um atributo de Deus. Por isso João disse, Deus é amor. Em Deuteronômio 7, existem importantes características para entendermos melhor o amor bíblico nos seguintes termos. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem escolheu vocês porque eram numerosos ou importantes. Nessa frase aqui é bem interessante porque quando fala que o Eterno não se sentiu atraído por vocês, quer dizer que Cristo não tinha, de uma certa forma, somente carinho e afeto por nós. E também que, de uma certa forma, não foi porque nós tínhamos amor por nós mesmos, ou que aquele povo tinha um amor por si mesmo, que eles foram amados por Deus. A verdade é que vocês não tinham nada de atraente. Ele, Deus, escolheu vocês por puro amor. E coloca isso em contrapartida, ou em contra-argumento ao fato dos amores humanos. Cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e com poder tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Deuteronômio 7, 7 e 8. Embora esse texto não defina o amor de Deus, ele apresenta duas características importantes desse amor. A primeira é que esse amor está baseado em compromissos e promessas. Por amor, Deus cumpriu suas promessas. E em segundo, ele age com fidelidade a esse compromisso e essa promessa. Por amor, Deus interveio. Assim, tudo que não expressa essas duas características, compromisso e agir com fidelidade a esse compromisso, pode ser chamado de qualquer coisa, mas não é o amor bíblico. Nesse contexto, o amor bíblico, o amor de Deus, ele não pode ser nem um sentimento ou uma emoção, pois sentimentos e emoções surgem a despeito de compromisso. Por isso ele tem que ser um princípio, ou seja, um padrão de pensamento e ação estabelecido por Deus. Vale destacar que, embora o amor bíblico não seja sentimento ou emoção, o amor bíblico gera sentimentos com muita frequência e dos mais variados tipos. Por Deus amar, por exemplo, ele apresenta esse amor desde carinho até a sua ira. E se vivermos o amor bíblico assim como Deus, também vamos expressar compromisso e fidelidade. Sem compromisso e sem fidelidade a esse compromisso, não há amor. Por isso, quando Deus nos chama ao primeiro amor, por exemplo, ele o faz nos seguintes termos. Preste atenção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Deixaste o teu primeiro amor. Como a gente volta para o primeiro amor, segundo Deus? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quer voltar ao primeiro amor? O amor bíblico? Então retorne a assumir o compromisso com Cristo e haja com fidelidade ao compromisso assumido. E você sabe como a gente pode fazer isso na prática? De forma completa? Segundo Cristo, aqueles que o amam, se me amais, guardais os meus mandamentos.
E essa verdade deve ser muito contrabalanceada com as palavras de Paulo, em 1 Timóteo 1:8. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ou seja, obedecer à lei sem amor é usá-la de forma ilegítima. E você sabe o motivo da lei ser obedecida por amor ser o único meio de ser utilizada de forma legítima? Segundo o pastor Robson Aleixo, quando realmente amamos alguém, a manifestação do amor se dá por meio de um compromisso de lealdade e fidelidade. É a fidelidade a esse compromisso que manterá vivo o amor. Já a lei são regras para proteger o relacionamento amoroso e manter o amor vivo. Assim, se amamos a Deus, tendo Deus por alguém importante em nossa vida, viveremos fiéis ao compromisso com Deus, e os seus mandamentos protegerão nossa relação com Deus e com o próximo. Isso quer dizer que a lei de Deus é boa para proteger e manter vivo nosso amor e nosso relacionamento com Deus. Mas somente o nosso relacionamento com Deus, somente considerando Deus alguém muito importante para nós, apenas amando a Deus, é que nós podemos ser salvos por Ele. Prezados, até agora vimos que, biblicamente, o amor de Deus é um atributo ou princípio de Deus, a força motivadora que faz dos seres criados indivíduos importantes para Deus, a ponto de Ele assumir compromisso conosco e agir com fidelidade a esse compromisso, mesmo que para isso Ele precisasse sofrer a morte de cruz. Mas como é que seres humanos vão conseguir obter um amor como o de Deus? O próximo slide vai ter palavras de Paulo que vão nos ajudar a entender muito melhor sobre esse assunto. Segundo Paulo, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é muito importante. O amor não é algo que tem sua origem em seres humanos, mas é divino. É fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós humanos somos incapazes de produzir amor por nós mesmos. O amor bíblico não pode ser obtido dentro de nós. Ele precisa ser recebido de Deus por meio do seu Espírito. Assim como um copo tem a impossibilidade de criar água dentro dele, nós temos a impossibilidade de criar amor dentro de nós. Como um copo, nós podemos receber essa água. Portanto, a nossa escolha nunca foi se nós vamos amar ou não vamos amar. Nossa escolha sempre foi ser ou não ser, um canal que recebe o amor de Deus e transmite ao próximo. Dessa forma, quando você é enchido pelo Espírito, quando você é enchido de amor, você transborda desse amor e você se transforma num imitador de Deus. Você acaba amando o próximo, independente de quem o próximo é. Portanto, existe somente um único amor bíblico, um único atributo de Deus, que é proveniente de Deus, que será demonstrado somente por aqueles que são preenchidos pelo Espírito Santo. Dessa forma, cheios de amor, manteremos o compromisso e agiremos fielmente a esse compromisso que temos com Deus, para com nossos pais, para com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com nossos parentes, com nossos amigos. E o mesmo amor que a gente ama o pai, que a gente ama o cônjuge e a gente ama o filho, que é o amor bíblico, também será expressado por desconhecidos, por inimigos, ou qualquer tipo de inimigo que você pense. E tem mais, a maneira como nós vamos agir para manter vivo o amor bíblico dado por Deus a nós, irá depender do tipo de compromisso e da lei associada a esse relacionamento. Este amor bíblico será funcional para o indivíduo e proporcionará condições de salvação a todos. Assim, por exemplo, a lei pactuada com entes queridos pelo amor bíblico quer mantê-los próximos a nós, alegres conosco e também firmes até o dia da nossa salvação. De outra maneira, a lei pactuada por meio do amor bíblico com o inimigo não permite, talvez, eu convidá-lo para festejar conosco. Mas, de acordo com a Bíblia, se o nosso inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, verso 20.
De alguma forma, mesmo longe, o amor bíblico expressado por um inimigo lhe mostrará o Evangelho e permitirá ao inimigo escolher a salvação. Estar cheio do amor de Deus nos levará a agir imitando a Cristo. Então agiremos da mesma forma que Cristo agiu com seus inimigos. Inclusive da mesma forma que Cristo agiu conosco quando éramos seus inimigos. Segundo Paulo, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. E prezado, o grande perigo em relação ao amor bíblico é não vivê-lo. Nesse momento, eu acredito que vale a autorreflexão. Existe alguém que, por qualquer motivo, você não quer ver salvo? Você não quer ver no céu? Se há pelo menos uma pessoa, isso não poderia ser uma evidência de que seu amor está esfriando? Sim, esfriando. Porque somente separados de Deus, sem o amor bíblico, podemos desejar a perdição de alguém. No entanto, separados de Deus, também estamos em perigo. O pastor Robson Aleixo deixa esse perigo muito claro, com as seguintes palavras: lutar por alguém é sempre uma vitória do amor. Lutar por alguém é sempre uma luta que se vence. Se a outra pessoa não quiser receber o amor, no caso, é ela quem está perdendo. Mas o que pode perder quem não recebe a salvação por meio do amor bíblico? Vejamos o caso aí, falado pelo Dr. Irineu Reis. Certa vez, uma pessoa veio, iniciou o tratamento e não havia melhoras. Eu aumentava a medicação, nenhum resultado. A gente, por experiência, sabe que em alguns meses, usando a medicação adequada, há uma modificação. Mas esse indivíduo, não. E ele estava tomando o remédio corretamente. Quando isso acontece, é intrigante. Mas esse indivíduo já está aqui há meses e meses. Eu já aumentei todas as doses que o protocolo exige. Mas a resposta não vem. E ele continua mal. Eu parei com a história da medicação. Fiz uma única pergunta a ele: qual é o seu problema? Culpa. Me explique. Doutor, disse-me ele, eu era diretor de um banco. Eu tinha 2 gerentes abaixo, vários, mas 2, que eram adventistas. Eu os persegui como um demônio, aos 2. Claro, inspirado pelo demônio. Um dia, eu estava vindo por uma rua, os 2 já haviam sido dispensados do banco. Eu não os havia visto, mas eles me viram e atravessaram a rua. Vieram em minha direção e me abraçaram. Doutor, eu preferiria que eles houvessem me dado um tiro do que um abraço. Porque eu nunca na minha vida me senti tão mal. Pior foi constatar que um
teve dificuldade de atravessar a rua, porque pelas minhas perseguições havia tido o popular derrame, acidente vascular cerebral. E metade do seu corpo estava inerte. E o outro, glaucoma, é uma hipertensão dentro do olho. Pode levar à cegueira? Sim. O outro havia perdido um olho por glaucoma, fruto do tempo que foram funcionários dele. E ambos o abraçaram como se fora um irmão. Falou: a partir desse momento, doutor, eu não tive mais paz. Eu não sabia o que fazer com aqueles dois homens. Eles foram solidários a mim. Eu fiquei parado, eu não sabia como agir. E o senhor quer saber por que eu não melhoro? Porque eu não me perdoo. A culpa que eu carrego é monstruosa. Eu não sei o que fazer. Prezados, dizem que quem bate, esquece. Eu não sei qual que era o relacionamento que esse rapaz tinha com os dois subordinados. Me parece que ele fazia o mal de forma mais escondida e tinha ali um relacionamento de amizade. Mas se quem bate esquece, quem bate e recebe o amor de alguma forma não esquece. E esse amor que a pessoa não quer receber a faz perder pelo menos a oportunidade de viver bem. Quiçá também pode fazê-la perder a salvação. Já quando o amor nos faz lutar por alguém, ou quando nós recebemos esse amor dado por Deus por meio de seres humanos, nós nos tornamos pessoas vitoriosas, pois estamos cheios do amor do Espírito. Estamos cheios do Espírito. Se outra pessoa não recebeu o amor, ou se nós não recebemos o amor, essa pessoa que não recebe o amor está longe de Deus, ela vai estar perdida eternamente. E talvez até perdendo algo mais momentaneamente. Mas na prática, de que maneira a gente pode amar alguém que causou um dano extremo a nós ou aos nossos queridos? Você lembra da história de Ruth, que teve seu filho, nora e neto assassinados? Vamos ver um pouco mais como ela atuou com essa situação? Seria possível para Ruth de Paiva, que teve seu filho, nora e neto assassinados e sua neta mortalmente ferida, mostrar amor por Justin, o algoz de seus queridos? E como ela poderia demonstrar amor por ele? Assim que soube, Ruth e seu esposo dirigiram-se para Palau. Ruth foi a primeira a chegar naquele país. Ela já sabia que seu filho, nora e neto haviam sido assassinados. E quando ela chega à ilha, ela descobre que a neta foi encontrada e estava fora de perigo no hospital, enquanto o criminoso Justin estava preso. Ruth aproveitou a ocasião e foi junto com o missionário à prisão para visitar e conversar com Justin. Na prisão, olhando para Justin, Ruth apenas lhe disse que ele tinha uma mente doentia, mas garantiu que se ele se submetesse a vida a Deus, Deus poderia curá-lo. E acrescentou dizendo a ela que ela acrescentou dizendo a ele que ela e a família lhe estendiam perdão, deixando-o sujeito à lei de seu país. Ou seja, Ruth não queria, a família de Ruth e Ruth não queriam vingança. Muito pelo contrário, queriam perdão para aquela pessoa. E que ele teria que receber as consequências mínimas que são da lei de seu país. Além disso, Ruth e seu esposo ainda estendeu esse perdão à mãe do criminoso e àquela comunidade. Mais tarde, Ruth e a família enviaram a Justin uma Bíblia e livros cristãos.
Também solicitaram que pastores visitassem e estudassem a Bíblia com Justin na prisão. Eles não tinham nenhum carinho por Justin, mas o amor de Deus em seus corações os impeliram a agir para salvar Justin. Sobre o procedimento, Ruth explicava: como poderíamos não perdoar um pobre ser humano que estava sob o domínio de Satanás ao cometer tão horrível crime, sendo que Jesus perdoou seus algozes, até mesmo ao ser crucificado? Ruth e sua família queriam estar no céu, junto com Cristo. Também queriam que seus familiares e amigos, inclusive os que foram assassinados, estivessem compartilhando o céu com eles. Mas a maneira como eles agiram mostraram que Ruth e sua família também queriam que o assassino dos seus filhos, dos seus queridos, estivessem no céu também. Essa história faz algum sentido para você? Humanamente é fácil ficar espantado com essa ação, achar que Ruth e sua família eram fracos ou loucos. Humanamente, é muito fácil achar que alguém como Justin não tem salvação. Mas, como alguém cheios do amor de Cristo, não vão imitar Cristo. Perceba. Cristo, quando veio ao mundo, disse que ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17. Diante disso tudo, eu acho que agora nós conseguimos definir o amor bíblico. E eu gosto muito da definição de Ellen White, que define o amor bíblico da seguinte forma: o amor é poder. Nesse princípio, acha-se envolvida a força intelectual e moral, e dele não se pode separar. A excelência e o valor do amor puro consiste em sua eficiência para fazer o bem, e nada senão o bem. Carta aos Jovens Namorados, página 33. Amor é poder. Amor está envolvido com força intelectual e moral, e o amor tem em sua eficiência fazer o bem. Amar o inimigo a ponto de desejar estar com ele no céu te faz um vitorioso, te faz um imitador de Cristo. E não se engane, o amor de Deus, transbordando em você, irá afetar o seu próximo, mesmo o seu inimigo. A decisão de aceitar ou não esse amor é individual, mas quem decide por Deus vai amar. Justin Hiroshi foi alvo do amor de Deus por meio de Ruth e sua família. E você sabe o que aconteceu com Justin? Vamos ver? Justin, em 2016, quase uma década e alguns anos após o acidente que levou ele a matar 3 pessoas, aceitou o perdão de Jesus, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, foi batizado e, apaixonado pelas profecias bíblicas, se tornou um professor bíblico para seus colegas de presídio. Cheios de amor de Deus, Justin buscou a salvação de seu próximo. E você? Gostaria de ser um vencedor em Cristo? Seja um canal do amor de Deus, por meio de um relacionamento saudável e salvífico com Ele. Deixe de lado os amores humanos e se encha unicamente do amor de Deus. Eu gostaria de resumir essa reflexão com as seguintes palavras de Ellen White. Ouça. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é emoção ou impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Não consiste em sentimentos, mas na transformação do coração inteiro, da alma e do caráter, que é morto ao próprio eu e vivo para Deus. Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Dar-nos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo a sua vontade. Antes de chegarmos a esse ponto de entrega, não seremos felizes, úteis ou bem-sucedidos, onde quer que seja. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 206. Nesta noite, eu gostaria de apelar ao seu coração. Inicialmente, eu apelo para que você busque conhecer mais sobre o amor bíblico. E aí tem alguns vídeos e livros que você pode ver mais tarde. Também, eu apelo ao seu coração que você permita Deus trabalhar em você através do Espírito Santo,
e que o Espírito Santo te encha do amor bíblico e torne você um canal de amor para todos, até mesmo seu pior inimigo. E se você não puder falar a outra pessoa que a ama, demonstre isso, buscando a salvação dela. Em outras palavras, imite a Cristo. Que Deus te encha de amor e te abençoe. Amém.